Olá, seja muito bem-vindo ao Tá na Agenda, o videocast que coloca os temas ambiental, social e governança no centro das conversas que importam. Meu nome é Bruno Dubê, eu sou consultor do Sistema Fecomércio e vou fazer minha audiodescrição. Sou um homem moreno, de cabelo castanho, e estou vestindo uma camisa quadriculada com detalhes em azul, um paletó cinza e óculos da cor marrom. No episódio de hoje a gente recebe uma convidada que representa uma das empresas que estão liderando a transformação sustentável no Brasil. Isabela Salgado, executiva da Ipiranga. A Ipiranga tem sido protagonista em iniciativas que mostram como a agenda ASG pode e deve caminhar junto com a inovação, eficiência e impacto social. De metas climáticas à mobilidade sustentável, passando pela inclusão e pela governança corporativa, a empresa tem colocado em práticas compromissos que inspiram. Inclusive, a Ipiranga foi a vencedora do prêmio Visão Consciente 2024 na categoria Responsabilidade Social com o projeto Inclusão Tech. Nossa convidada irá contar detalhes sobre ele. E a gente quer entender mais a fundo onde estamos e para onde vamos quando o assunto é ASG no Brasil. Isabela, um prazer enorme te receber aqui no nosso videocast, agradecer a sua presença. Queria que você se apresentasse para o público, fizesse a sua audiodescrição e contasse uma curiosidade sua para a nossa audiência. Muito bom. Primeiro, agradecer a Fecomércio pelo convite, estar aqui podendo hoje representar a Ipiranga. Isabela Salgado, sou uma mulher branca, estou vestindo uma blusa branca com detalhes bordados também em branco. Tenho cabelos castanhos em altura média e não uso óculos. Acho que tem uma curiosidade sobre mim que as pessoas que estão no meu dia a dia sabem mais, mas é que eu pratico esporte, eu amo esporte, eu pratico natação em águas abertas. Eu acredito muito que o esporte é um ambiente, né, que proporciona você desenvolver hábitos saudáveis, conviver ali, equilibrar mais qualidade de vida. E eu encontrei muito no esporte também um hobby. Ano passado eu me desafiei a fazer uma maratona aquática no final do ano. E fiquei lá 2 horas nadando. Foi uma experiência super de realização pessoal para mim. E tenho hoje esse lugar na minha vida de hobby no esporte, de amizade, de equilíbrio entre vida profissional e pessoal também. Muito legal. Esportes ao ar livre tem muito a ver com essa agenda sustentabilidade, Tudo a ver. a agenda ASG. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria saber qual é a sua visão desse retrato de como está a agenda ASG no Brasil atualmente. Acho que é uma pergunta complexa, né? Porque a gente pode olhar a agenda ESG, ASG, ou sustentabilidade, né, de diferentes óticas, assim. Mais particularmente, né, eu trabalho com isso há muitos anos, vamos completar quase 10 anos que eu trabalho com ASG. E o que eu venho observando é uma evolução mesmo do tema, né? Lá atrás começou muito com um pilar de responsabilidade social, até com uma pegada um pouco mais filantropia, que eram as empresas doando dinheiro para ONGs. Depois vem esse olhar um pouco mais complexo de, temos que cuidar dos nossos impactos, como que a gente mitiga, remedia. E aos poucos foi ganhando um olhar que eu acredito que é o mais que a gente está hoje, né? Sustentabilidade, ASG, para além de eu cumprir a lei e pelo contrário, né? Além de eu cumprir a lei e pensar no futuro. O compromisso que a empresa tem com o futuro da sociedade onde ela está inserida, do meio ambiente onde ela está inserida e da própria empresa também. Porque quando a gente está falando de sustentabilidade, ASG, é sustentabilidade do negócio também. Mas também eu acho que vale não ser ingênua, né? Falar que a gente chegou num estado ótimo. Eu acho que, pelo contrário, a gente ainda tem desafios importantes, que eles estão muito alinhados à própria complexidade da que a gente vive hoje como mundo. Tem muitos temas aí cada vez mais ganhando latência, mudanças climáticas, desigualdades sociais. Tem muitas agendas que hoje, pela complexidade de mundo mesmo que a gente vive, elas ganharam outra discussão, que eu acho que é muito bom. Que é aí que, de fato, a gente começa a falar as coisas com a complexidade que elas são, linkar mais os modelos de negócios, a visão de futuro que a gente quer construir como sociedade coletiva, né? Mas, enfim, eu vejo como um avanço positivo até o momento. Acho que a gente já avançou muito. Estamos num lugar onde que a gente tem podcasts para falar da agenda, não é mesmo?
Mas a gente ainda tem pontos a evoluir que são também oportunidades. Sim. Como cada vez mais a gente tem negócios alinhados à agenda ESG, como cada vez mais a gente tem compromissos reais das empresas, acho que tem uma evolução ainda que a gente pode viver daqui para frente. E nessa agenda, como é que você identifica a chamada ação marqueteira, o chamado greenwashing, do engajamento genuíno em torno dessa agenda ESG ou ASG? Eu escutei uma vez de uma especialista no tema que o que move as empresas a fazerem a agenda ESG muitas vezes é o propósito, a empresa acreditar. Outras vezes é uma necessidade, né, uma punição. E outras vezes é um olhar de oportunidade. Independente do motivo que a empresa está se movendo a fazer uma ação ESG, eu acho que o diferencial, muitas vezes, dessa agenda é que é uma agenda de longo prazo. É muito, pelo menos para a gente que está na área, ou até um senso crítico que todo mundo pode desenvolver para esse assunto, é pensar o quão permanentes são as agendas dessas empresas, né? Porque normalmente uma empresa que está praticando um greenwashing, ela faz aquela ação pontual ali, que a gente chama de voo de galinha, né? Aquele passo curto, e depois some. Então, para mim, assim, e vendo como práticas de mercado, é muito nítido a gente perceber essas promessas muito disruptivas ali, momentâneas, pensando numa agenda. E é uma agenda, né, como a gente está conversando, é uma agenda mais complexa no intuito de a gente envolve a sociedade, a gente envolve muitos stakeholders. Então, acho que acalenta o coração, desde o médio empresário, do pequeno empresário até o grande empresário, olhar muito mais essa agenda como uma jornada. A partir do momento que a gente entende que eu vou dar pequenos passos e eu construir uma visão de longo prazo, eu passo a me colocar no lugar de ter agendas mais constantes e menos marketing, menos greenwashing, menos passos curtos aí. E se quiser avaliar, a gente poderia dar exemplos aqui, se não fosse um podcast público, tem muita empresa que faz ação de greenwashing, mas logo depois some. Porque é isso, né? Só queria ele ganhar uma visibilidade de mídia, etc. E é perigoso. Eu acho que isso coloca também muito em xeque a reputação, Sim. Que é aí um ativo intangível das empresas, né? Que não dá pra gente perder hoje, ainda mais no mundo de mídia social como a gente está vivendo. Então, acho que é uma visão ali de entender. Sumiu ali da mídia? Pode desconfiar que tem alguma coisa ali. É uma jornada, independente do tamanho da empresa, é construir passos para a gente chegar e colher lá na frente. E a empresa que você representa, a empresa Ipiranga, ela é uma empresa tradicional que tem se transformado a partir do pilar social e apresentado boas soluções para essa evolução que o mundo corporativo vem submetendo. Queria saber de você quais foram os maiores desafios internos para se implantar uma política ASG dentro da corporação. Aquilo que eu comentei, né? Independente do tamanho da empresa, acho que a principal consciência que a empresa tem que ter é que ela não vai de um dia para a noite ter uma jornada de sustentabilidade consistente. Normalmente, os planos de sustentabilidade são planos de 2 anos, 3 anos, porque ele envolve muitas mudanças na organização e muitas vezes mudanças estruturantes. A gente passa a questionar, a forma e o fornecedor que eu compro vai deixar de ser esse fornecedor para reposicionar o meu produto no mercado e ter um produto mais premium que o meu cliente valorize esse aspecto ESG, por exemplo. E todo mundo sabe que esse movimento a gente não faz em um mês. Então, com a história da Ipiranga não foi diferente, né? Toda a nossa jornada de sustentabilidade, ela, por ser uma empresa mais tradicional, como você comentou, ela passa por ciclos. Mas eu acredito que o principal fator que foi e é alicerce para a gente conseguir construir o que a gente construiu hoje é a cultura da organização. Em 2019, exatamente no mesmo time que a gente começa a transformação de sustentabilidade, a Ipiranga passou por um processo de transformação cultural. Foi feito um diagnóstico da cultura, entendendo que a cultura que se tinha instalada na organização naquele momento, ela não iria levar a Ipiranga para onde que ela queria estar nos próximos ciclos de desenvolvimento.
Então, todo o processo de mudança tinha que estar baseado por uma renovação e transformação cultural. E sustentabilidade passou a ser um desses pilares, né? Hoje a gente tem os nossos atributos culturais e um dos nossos atributos culturais, ele representa o desenvolvimento sustentável, que é o hashtag Vale a Pena. E mais do que isso, a gente tem até 2, que tem outro que é o hashtag Seja Você, que é o nosso pilar que exala, né, assim, valoriza o indivíduo, a diversidade, etc. Então, a gente tem hoje 2 atributos culturais que reforçam o olhar da empresa para a visão de futuro dela de sustentabilidade. E por que é isso importante, né? Aquela frase famosa, né? A cultura como estratégia no café da manhã. Então, não adianta eu ter os melhores planos de sustentabilidade, o melhor know-how, a melhor expertise técnica, contratar a consultoria mais cara do mundo, se eu não tenho símbolos, processos que validem isso. Então, nosso processo de transformação cultural, ele foi um alicerce muito importante para a gente. E junto a isso também, né, eu acho que é bem nítido, assim, que tem que ter o patrocínio da liderança, né? Não tem como a gente falar de transformação sem uma liderança que acredita, que apoia, que compra esses movimentos. Então, ter esse apoio da liderança, seja para o nosso acionista controlador, que tem ação em bolsa, ou seja, até pelas próprias lideranças da Ipiranga, validaram todo esse processo que a gente construiu, baseado em planos, grupos de trabalho, líderes responsáveis, implementação de comitê, de fato, tudo, a cultura, a liderança valida o plano de ação. Então, com plano de ação estruturado, visão de longo prazo, metas públicas, acho que foi realmente uma transformação que está sendo ainda muito respaldada no que a empresa imagina para o futuro mesmo. Muito bacana. Você falou de relacionamento interno, né? Como é que a empresa se engaja com os demais stakeholders em volta dessa pauta da ESG? E também quais são as métricas que vocês têm para medir o resultado dessas iniciativas todas? Muito bom. Essa é uma pergunta que eu escuto muito, sabia? E tem um olhar... É muito difícil, né? Tem muita coisa que é intangível. Por exemplo, a mudança, o bem-estar dos seus colaboradores é muito difícil você medir com pesquisa, com dados objetivos, né? Sim. Apesar da gente ver a mudança nos corredores. E eu sempre falo também, né, para todo mundo que quer começar com a agenda, a primeira coisa que tem que ser feita é olhe para dentro de casa. Olhe o que a sua empresa está fazendo, para depois eu cobrar de um fornecedor, para depois eu tentar influenciar um cliente. Olha primeiro para dentro de casa. Pensa nos seus impactos, onde você olha para a sua relação com os seus colaboradores, olha a sua relação com a comunidade local ali, né? Quem é o meu vizinho da minha operação, da minha fábrica? Entender como a empresa se relaciona para depois construir a influência dela para fora é o primeiro passo. Porque é muito o exemplo, né? Como eu consigo tratar o meu externo olhando primeiro o meu interno. E assim, né, falando do interno, né, como você comentou, os colaboradores, né? Hoje a gente tem planos específicos de comunicação e engajamento. Aí falando, né, gestão da mudança mesmo, de como a gente leva o tema de sustentabilidade desde o onboarding com o colaborador, né, o onboarding aquele dia de chegada do colaborador na organização, até processo de desdobramento de metas para aquele colaborador. Hoje todos os executivos da companhia têm metas ESG. Eu acho uma boa prática assim, que eu recomendo para todo mundo, porque é aquela coisa, podia dar um exemplo pra gente? Como é que é a meta de um alto executivo, uma meta ASG de um alto executivo da Ipiranga? Segurança. Nossas metas que medem a nossa performance em segurança do trabalho. Segurança pra gente é um valor inegociável, então imagina, eu tenho caminhões, a Ipiranga é uma empresa de distribuição de combustíveis, com postos revendedores, né, ecossistema aí todo baseado na mobilidade, loja da MPM, né, tem vários negócios embutidos, mas vamos focar aqui no negócio de distribuição, né, que é bem fácil para o imaginário de todo mundo. Eu tenho um negócio que é distribuir combustível, ou seja, eu pego um combustível de uma unidade operacional, entrego no posto, né, simplificando bem nosso processo, e esse posto ele revende para o nosso cliente final. Imagina se acontece um acidente nesse processo. Então, assim, a minha visão de risco
Tem que estar muito clara. E qualquer coisa que possa acontecer ali muitas vezes um acidente fatal. Então, tudo que envolve segurança para a gente é um valor inegociável. Hoje a gente tem meta nos nossos executivos voltados a melhorar a nossa performance em segurança do trabalho, por exemplo. É meta desde o CEO até os mais envolvidos. Por exemplo, eu tenho meta desse assunto. E não estando na frente, né? Eu não lidero esse tema diretamente na organização. Mas aí, né, aquilo que você falou, particularmente, eu acho que colocar metas é um símbolo muito importante. Então, falando de dentro de casa, são formas de começar a medir, verificar. E quando eu vou para fora da minha organização, aquilo que eu comentei, né? Medir impacto, medir muitas vezes pensando em comunidades próximas, medir o ruído, medir reclamações, medir reclamação, por exemplo, muito trazendo para o universo nosso aqui, barulho de caminhão, barulho de uma MPM aberta até mais altas horas. Então, tem uma série de formas de construir. Mas, antes de mais nada, é isso. Acho que o mais importante construa o seu olhar. Comece pelo começo, olhe para dentro de casa. Maravilha. Agora, aguçou minha curiosidade aqui. Você falou de segurança. Falar. Segurança é um valor muito grande para a empresa. Negociável. E a gente está vivendo tem um novo tema que está na mesa, que é a mudança da NR1 em relação à saúde mental. Sim. Como é que a empresa está abordando esse aspecto da segurança que às vezes não é visto? Se a gente passar numa obra, a gente vê os equipamentos de proteção individual, facilmente a gente vê. Mas não há equipamento de proteção individual para a saúde mental que seja palpável, embora a gente conheça algumas iniciativas desse tema. Como é que a empresa enxerga essa questão? Olha, aí você tocou um ponto que ele é bem complexo porque ele mexe muitas vezes com o autoconhecimento das pessoas, né? Dela entender até que ponto, como é que ela se coloca numa situação. Mas falando de Ipiranga, até para esse autoconhecimento, a gente preza muito o líder como principal embaixador do tema. A ponto dele saber se autoconhecer, sabendo como ele se coloca nas situações e sendo capaz de identificar pequenos sintomas no seu time também. Então, hoje a gente tem treinamentos até, com certeza, a NR1 coloca luz no tema, o que é muito importante, eu acho que a gente realmente tem que falar desse assunto. Hoje a gente tem treinamentos do tema para capacitar a nossa liderança como embaixadores de saúde mental mesmo, o que é essencial, e também da sua própria saúde mental, né? Isso é um ponto que às vezes a gente coloca no papel do líder, né? Eu tenho que auxiliar a sua equipe, mas olha para você, porque é aí que começa, né? É um fator subjetivo, é psicológico, como você está, cuida de você, para você ser capaz de cuidar do outro também. E, além disso, né, a gente tem canais em que a gente possibilita a comunicação do nosso colaborador com a gente sobre esse tema. Tem a área de saúde que direciona para atendimentos específicos. Tem os nossos canais de denúncia, né, que recebem questões. Estou sofrendo um assédio, seja ele de qualquer natureza, anônimo, com investigação. Tudo com muita clareza e confidencialidade também para garantir o respaldo da pessoa. E, além disso, dentro do nosso pacote de benefícios, a gente oferece no programa de saúde mental como um todo, né, faz parte dos 2 pilares, pacote de benefícios e também do programa de saúde mental, o acompanhamento psicoterapêutico, se a pessoa quiser acionar. E é um benefício nosso dentro da Ipiranga, junto com uma empresa parceira que a gente tem. Então, vamos falar assim, é muito sobre comportamento, sobre o papel que a gente espera de um líder, o autoconhecimento e como ele olha também para a equipe. Mas, com certeza, a liderança é o ponto de entrada ali desse assunto. Eu imagino que tenha uma capacitação permanente desses líderes que já ocupam papéis de liderança e também uma preparação para aqueles que virão. Sim. Aliando os 2 temas, né? Tanto a saúde mental quanto o programa ASG. Sim. O tema de saúde mental, ele faz parte de um dos nossos temas prioritários em ESG, né? Saúde e segurança, e dentro de saúde, o pilar de saúde mental é um dos indicadores que a gente olha como Ipiranga.
Então, é um tema nosso, sim, olhando o futuro, olhando o presente, né? Que é um tema super... Temos que conversar disso. Maravilha, Isabela. A gente está caminhando para o final. Vocês ganharam o prêmio Visão Consciente 2024 na categoria Responsabilidade Social com o projeto Inclusão Tech. Queria saber um pouquinho sobre esse projeto e como foi para a empresa participar desse desafio. Bom, sim, foi um super prazer a gente ganhar um prêmio. Foi uma surpresa muito feliz. E o programa Inclusão Tech, ele surgiu muito de uma necessidade nossa dentro do nosso pilar de diversidade, voltados para a PCD, como uma ação afirmativa. A gente, de fato, queria trazer gente para dentro da Ipiranga. Como é que a gente faz isso? Sabendo que o mercado, muitas vezes, quando a gente fala de PCD, ele vive um momento meio que rouba-monte, né? Uma empresa dá mais para tirar um talento do outro e tudo mais. A gente falou assim, cara, vamos fazer uma disrupção nisso aqui e propor algo novo, em que a gente desenvolva pessoas, não só para Ipiranga, mas também para o mercado, e a gente contrate parte delas. A gente tinha, na época, uma oportunidade forte de entrada na área de tecnologia. Então, a gente foi para o mercado estudar parceiros, o que as outras empresas estavam fazendo, qual é a empresa do mercado que poderia dar esse aporte técnico para a gente de conhecimento. E também fomos para dentro de casa entender qual é a skill técnica que a gente precisa em tecnologia para a gente desenvolver um programa. Aí nasceu o Inclusão Tech, que ele é um programa que formou 300 PCDs em tecnologia, em que a gente ofereceu bolsa de estudos em tecnologia básica para essas pessoas, e 25 foram contratados na Ipiranga. Esses 25, eles seguiram num programa de capacitação, especialização, para terem know-hows mais específicos e trabalharem desafios do negócio, e também continuaram com a gente num programa de desenvolvimento, com acompanhamento das áreas de RH, com acompanhamento dos times. A gente fez uma ideia super legal que todo mundo pode fazer, que é a ideia de sombra, né? Um amigo sombra ali para receber aquela pessoa, para ela saber como é que funciona a organização. Foi um super gol, um feedback muito positivo que a gente recebeu. E mais que isso também, a gente fez um trabalho de preparar a área que ia receber. Então, a gente acredita não só em diversidade, mas de inclusão também. Então, como a gente prepara esse time para quebrar barreiras, se está de fato aberto a receber, é um programa que são 25 novos funcionários, né? Vai entrar uma nova turma, como se estivesse entrando um monte de trainee junto ali, que vai mexer com a estrutura. Como é que a gente faz isso acontecer e dar certo? E a feliz notícia é que depois de quase um ano aí de programa, a gente tem pessoas que entraram no programa ainda com a gente, que estão se desenvolvendo super bem. E olhando ainda mais que isso, os impactos do programa, né? Tem um vídeo muito legal de uma das nossas funcionárias que ela conta o quanto que ela ganhou de independência a partir da oportunidade que foi dada para ela. De fato, como a gente transforma vidas ao pensar diferente, ao abrir uma oportunidade, ao estar como organização, né? Cumprindo o que a gente fala aí do ASG, né? Desenvolver pessoas, trazer pessoas, causar impacto positivo e transformar. No final é tudo sobre gente, né? É tudo sobre gente. Quanto mais a gente transforma, mais a gente cria um ambiente melhor, tanto de se trabalhar como de se viver. Com certeza. A gente está chegando no final, eu queria te perguntar, para concluir, como é que você acha que o Brasil vai estar no futuro? Não precisa ser um futuro muito longe, muito distante. Daqui a 5 anos, como é que a agenda ASG, na sua visão, vai estar consolidada no Brasil? E as suas considerações finais? Pergunta de $1 milhão, hein? Eu acredito muito que o futuro a gente constrói com as ações que a gente toma hoje, né? Então, tudo vai depender muito de como as empresas elas se posicionam hoje para construir o futuro que elas acreditam. E aquilo que eu comentei no meio da nossa conversa, né? Existem vários motivadores da empresa fazer o ASG. Mas antes de mais nada, eu acredito assim, que se for por convicção, que de fato, né, a gente como Brasil, a gente como empresas, ou até como indivíduos, a gente acredite nisso, por convicção, eu tenho certeza que a gente vai estar melhor. Porque aí a gente está mexendo num lugar que é o que a gente falou, é sobre vida, é sobre transformação, é sobre o melhor. Sendo por convicção, eu tenho certeza que a gente vai estar melhor.
Acho que a gente, todo momento como organização, independente do desafio que a gente vive, independente do tamanho que a gente sempre é questionado nessa convicção. É custo, é agendas externas, é momento geopolítico. Muitas questões questionam a gente essa convicção, mas quando o plano está traçado, está fundamentado, etc., eu tenho certeza que a gente vai estar melhor. Bom, e como mensagem que eu deixo para todo mundo é que a gente, de fato, construa agendas de convicção. São agendas que são de longo prazo, que são agendas que, de fato, olham para as oportunidades, que são agendas que querem transformar. Independente do tamanho da empresa, vão surgir dificuldades, seja custo, momento geopolítico, né, como a gente já comentou, mas agendas de convicção transformam. E elas transformam para melhor. Então, se a gente quer construir um futuro melhor, que a gente viva e pratique esse melhor. Isabela, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você. Eu que super agradeço o convite. Foi um prazer enorme. Eu conversei aqui com Isabela Salgado, executiva da empresa Ipiranga, que trouxe reflexões que nos ajudam a entender, de fato, onde estamos quando falamos de ASG no Brasil. E mais importante ainda, o que precisamos fazer para avançar com consistência, responsabilidade e coragem. A experiência da Isabela à frente de projetos tão relevantes na Ipiranga e o reconhecimento com o Prêmio Visão Consciente 2024 mostram que é possível transformar a cultura organizacional e gerar impacto real, mesmo em setores complexos e desafiadores. A gente sai desse episódio com uma mensagem muito forte. O futuro sustentável não é um destino. É um caminho que precisa ser trilhado com estratégia, diálogo e ação. Exemplos como o da Ipiranga mostram que esse caminho é viável e necessário. Obrigado, Isabela, mais uma vez, por compartilhar sua visão, suas práticas e sua paixão por esse tema. E a você que nos acompanhou até aqui, fica o convite para continuar refletindo, se engajando e principalmente agindo, porque no Tá na Agenda a gente acredita que sustentabilidade não é uma tendência, é um compromisso. Até o próximo episódio.